Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Henrique Bonaldi é um médico que presta uma utilidade pública aqui na CBN e também na TV Gazeta. Hoje de manhã ele já esteve no Bom Dia Espírito Santo e à tarde ele vem aqui na Rádio CBN para atender você. Não atender no sentido assim literal, que o médico faz com o paciente, mas esclarecer suas dúvidas. Então eu sempre digo, aproveita a oportunidade. É como se fosse um consultório. Manda a sua pergunta, manda a sua sugestão ou, enfim, sua dúvida, que o Dr. Henrique responde aqui. Pode ser um remédio que um parente está tomando e não está muito bom, pode ser uma dor, algo que você está preocupado, algum sintoma, ou uma experiência que você teve no hospital, enfim. Nosso WhatsApp, Patrícia, para quem quiser participar. 992-994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992-994297. Doutor Henrique, eu estava conversando aqui como é que a privação do sono afeta a nossa vida, né? Eu não dormi essa noite, é horrível, você vê as horas rendimento. E não dorme. Já estava chamando Alberto Borém do Zé Carlos Schaefer. É verdade, para você ter uma ideia. O que acontece no nosso cérebro quando a gente não dorme? Ele não regenera, não recupera? O que acontece? A gente precisa de um nível substancial de descanso para a saúde, não só a saúde de raciocínio, como saúde como um todo, né? Já está dito nos livros aí que dormir mal é fator de risco para infarto, para derrame, para câncer, para obesidade, para má alimentação. Dormir mal coopera com sedentarismo, coopera com ingestão alcoólica, então quem dorme mal realmente rende menos em tudo. Mas em termos mentais, aí, capacidade mental, cognitiva, diminui muito a sua capacidade de reflexo, raciocínio lógico. A gente havia conversado nesse final de semana com um colega nosso e ele disse assim, já dormiu no volante? Eu falei, claro que não. Ele falou, pois eu dormi. É impressionante, o que separa você acordado de dormindo é igual um interruptor. É o que dizem. Você não tem a dimensão de que está falhando para depois dormir. Então até isso, até de forma traiçoeira, o sono é capaz de te atrapalhar. Então, dizem que no volante você apaga de repente. Você está acordado, achando que não vai você está pleno. Ele falou assim, não te dá a sensação de cansado. Você abre o vidro, vento no rosto, você fala, pronto, estou seguro. Esquece, é igualzinho um interruptor. É do nada que você apaga e vai acordar no meio dos arbustos. Agora pode ser um sintoma de estresse, pode ser algo nesse sentido. Tomar remédio por conta própria para dormir, porque o vizinho toma e funciona. Não é melatonina, isso é bom ver dos Estados Unidos. Não estou falando especificamente da melatonina, só um exemplo. E outros medicamentos. A gente pode fazer isso ou jamais? Jamais, Mário, por causa do seguinte, para que a medicação serve? A medicação serve para o cara que não tem aresta. Então eu estou diante de um indivíduo que fez de tudo. Ele fez melhora de atividade física, melhora de alimentação, ele fez melhora. A gente ensinou, fez a polissonografia, descobriu que ele não tem DPOC, que ele não é um cara asmático, ele não tem síndrome de apneia do sono, não é insuficiência cardíaca, não tem nada. Esse cara, a gente ajuda ele num curto espaço de tempo, a indução de sono, para tentar ver se o sono dele permanece. Se não permanece, a medicação inclusive troca. Então eu tenho uma medicação que te empurra para o sono e tem um outro tipo de medicação que te mantém deitado no sono. Aí você vai de forma inadvertida, sem saber o que você tem, toma medicação para dormir melhor. Você pode estar naquele momento ali escondendo uma doença grave que você tinha, que o sono estava te avisando que você tinha, e você pode estar usando a medicação errada. Então quantas vezes você já não escutou assim? Hoje eu escutei aqui. Ou eu usei o remédio, cara, e não adiantou. Por que isso acontece? Porque às vezes a indicação naquele dia era para um indutor de sono, era para te jogar no sono e você usou um que é feito para manutenção do sono, para permanecer no sono. Então até para quem tem disfunção de sono existe medicação específica e às vezes você até ensina o cara. Quando seu sintoma for esse, você usa esse. Quando seu sintoma for aquele, você usa aquele. Então o melhor é passar pelo médico. Primeiro para tirar as gravidades da coisa e segundo para usar a medicação de forma correta, a medicação certa e no curto espaço de tempo correto. E outra coisa, aquela história de que porque o benzodiazepínico ele dá, o clonazepam da vida, o Rivotril, ele dá dependência. É verdade aquilo. Para indivíduos que usam aquilo de mau jeito, com má utilização, pode ser que você fique dependente da droga para iniciar e manter o sono. Então o melhor de tudo é faça o diagnóstico. Primeiro o diagnóstico, depois o tratamento. E remédio de sono, explicou muito bem, doutor Henrique, não é tudo igual, hein? Um pode ser para induzir o sono, o outro para manter a pessoa dormindo. E é impressionante como a psiquiatria avançou nesse sentido também, né? Porque ele vai um médico, um bom psiquiatra, ele é preciso na indicação do remédio, né? Mário, às vezes o cara nem faz medicação relacionada a sono, pra você ter ideia. Às vezes ele faz medicação ansiolítica para diminuir a ansiedade, resolve. Às vezes ele faz medicação para depressão e resolve. Às vezes ele faz medicação, por exemplo, para distúrbio cognitivo, o cara está mais agitado do que deve, então os antipsicóticos e resolve. Então hoje a psiquiatria consegue de uma maneira quase que matemática sentar na frente do cara e falar, opa, peraí, você é esse cara aqui, ó. E num balaio de gato ele puxa o gato certo e trata. E vai ajustando, né? Vai adequando.
a consulta. Pena que eu acho que tem poucos psiquiatras na rede pública, né? Não é tão fácil encontrar, hein? Na rede pública é muito difícil encontrar, tem uma fila enorme, uma demanda tremenda. Os psiquiatras que trabalham não conseguem atender todo mundo. Isso é uma problematização no mundo, na verdade, né, Mário? Porque a doença psiquiátrica ela está avançando de volume a cada tempo que passa. Então, se você pensar há 80 anos atrás, primeiro que nem o diagnóstico dessas doenças a gente tinha. Agora que a gente é capaz de falar, opa, o cara que junta isso e aquilo é tal doença. E segundo, que o volume de doença psiquiátrica nesse século mais voltado a essa questão de celular e tudo mais, ele está um pouco maior, né? Isso já está sendo acusado nos livros também. Então, a demanda é... E tem mais um problema. A psiquiatria está avançando muito rápido. Então, a necessidade do profissional também se atualizar faz com que, de vez em quando, tem um que destoa. De vez em quando tem um que não atualizou tanto. Então, isso também existe. Para todas as áreas da medicina, isso está existindo. Doutor, ainda no sono, por que remédio para enjoo dá sono? Dramin dá um sono danado, por quê? Porque... E a gente pode tomar, desculpe, ou dar para uma criança, vou viajar, a criança com muita agitada no carro, vou dar logo um Dramin que ela dorme a viagem inteira. Já vi mães dizendo isso. Tem risco, não tem? Tem risco, não é uma boa não, mas isso é um efeito colateral esperado da droga. A droga a droga é uma espécie de sedação. É que ela é capaz de sedar, ela é capaz de induzir a tranquilidade maior no centro do vômito, onde você fica preocupado. Ou até, existem algumas que agem na periferia, como se estivesse agindo no seu ouvido, aonde exacerba as questões de vômito, ela é melhor ali, mas ela não age só ali. Então é super comum, Dramin, esses trem tudo, dá mais sono do que deve. Tem gente, inclusive, que é muito sensível a remédio. Nós lá em casa, por exemplo, não usa remédio para quase nada. A gente tenta não usar remédio. Isso que é um médico que está dizendo que quase não usa remédio em casa. Meus pacientes, Mário, eles sabem disso. Meus pacientes e meus chefes sabem disso. Eu sou um cara menos medicamentoso. Eu acho que tem que estar escrito bem no livro para a gente passar remédio. Porque toda vez, Mário, que eu faço um remédio para X, eu atrapalho o Y. Necessariamente é assim. E eu não estou aqui, eu estou falando de medicina alopática, estou falando de medicina de livro, de artigo científico. Sim. É que fácil é prescrever, fácil é falar assim, toma aqui, ó. Difícil é você convencer o cara que ele não tem indicação para tal. É desgastante, inclusive, para nós profissionais, provar para o cara que ele não tem necessidade de uso daquilo. O maior exemplo disso é o antibiótico diante de uma doença viral. O antibiótico foi feito para bactéria, não foi feito para vírus. Essa até eu aprendi. Isso. E o vírus vai demorar 3 dias para se desenvolver. Mas, meu amigo, se você convencer uma mãe de um menino que está 3 dias com catarro, que ele não merece antibiótico, é um sufoco. Então, não é fácil ser um cara menos medicamentoso. Mas, voltando na história, lá em casa a gente usa o menos remédio possível. Dramin pra nós chumba. Se eu tomar 3 gotas de Dramin, menino, durmo 14 horas. Chumba é um verbo bom, né? Chumba. Desculpa. Chumba. Você apaga, isso quer dizer, né? É isso. Então você tira isso, doutor Henrique. É o jeitão. Mário, eu me concentro. Se eu for falar mesmo, nossa, nós vamos ser presos, polícia, CRM bate aqui na minha Olha que eu tenho como atestar isso aqui agora, hein? Pode perguntar pra mim. É porque minha mulher tá aqui. Hoje tá tão bonito, nosso estúdio tá iluminado. O doutor Henrique trouxe as 2 filhinhas dele, que são lindas. Tudo bem, meninas? Estão aqui entediadas, doido pra andar de bicicleta, esperando o papai aqui, tadinho. O nome delas, doutor? Liz e Ive. Que bênção, Liz e Ive. Obrigado, viu, por vocês estarem aqui, tá bom? Adorei conhecer vocês, são lindas. Tem pergunta de ouvinte. Bora. Faço uso de melatonina e treonato à noite. Fiquei super bem para dormir. Tem problema? Depende. Se tiver prescrição médica, não tem problema algum. Se não tiver prescrição médica, principalmente por treonato, existe a necessidade de diagnóstico médico. A melatonina é um negócio que a gente discrimina e acha que mas não é nada, não, é só melatonina. Eu conheço alguns pacientes que aumentam dose de melatonina porque a melatonina já não está fazendo efeito, ou seja, a gente chama isso de taquifilaxia. A medicação, na dose de 10 não serve mais, pula para 20. Na dose de 20 não serve mais. Isso é o seu corpo se acostumando com a droga. E se você está jogando para o X, o Y está sendo alterado. Então, e é sempre assim. E eu nunca esqueço que você disse também, pode estar sobrecarregando os rins e o fígado. Exato. Remédio pode sobrecarregar e dar problema hepático e renal. Exato, é o Y. Toda hora que você joga um remédio para dentro, tem alguém que você não queria que também está sendo afetado. A droga ela é dissolvida e entra para o seu sangue para todos os lados. Por isso que você trata infecção de urina e pneumonia dentro de hospital com a mesma droga no mesmo tempo. Olha. Apresenta um cara grave, o que ele tem? Exame de urina alterado e exame de pulmão alterado. Então ele tem como diagnóstico, você tem certeza que ele tem infecção de urina e pulmão. São quase que contrários, um é líquido, outro é ar, é um inferno. Mas o que você faz? Você trata com a droga só. Por quê? Porque a droga vai para o sistema de sangue.
ela é bombeada pelo seu sangue, pelo corpo inteiro. E aí você acerta uma droga que mexe nos 2 bichos que estão causando Isso, a beleza. pneumonia. Tá 2 coelhos com a cajada. Não Exato. pode mais matar bicho, não, gente. Parar com esses ditados aqui. A gente falava cada coisa, né? Hoje já não pode mais. Tirei o pau no gato, né? Isso. Não pode. Ó, Renata, corroborando o que o senhor disse. Anti-inflamatório para dores articulares acabaram com o meu estômago. Atualmente evito ao máximo. A gente falou dos rins e do fígado, ele está dizendo do estômago, Renata. Anti-inflamatório, doutor. Exatamente. Inibe a quantidade de proteção que você faz ao HCl, ao ácido que você mesmo produz para ficar dentro do estômago, para ajudar a digerir. A proteção da mucosa ela é menor com o uso de anti-inflamatório. O anti-inflamatório inibe que você tenha uma espécie de gelatina dentro do estômago que não deixa o seu ácido corroer o seu estômago. Quando você toma um anti-inflamatório, você diminui essa película e aumenta a chance de... Tem gente, Mário, que faz úlcera, que faz erosão. O cara faz um buraco no estômago por uso de anti-inflamatório. Isso existe. Isso, neste momento agora, em algum hospital do Espírito Santo, tem um cara sendo atendido com isso. Isso é comum. Quanto mais você fala, mais eu me encanto com a medicina também e com a beleza do corpo humano, né? A gente tem um ácido no estômago e tem uma película que protege o estômago do próprio ácido que ele mesmo produz. Exato. Como é o nome dessa película, hein? Nossa, Mário, agora você me Película, pegou. né? Não Aquela se película pergunta. lá do... Para a próxima terça-feira, aguarde. Na traremos. próxima terça-feira. Um amigo meu falou uma coisa, eu falei, vou checar com o doutor Henrique. Depois você vê o negócio do nome da película do estômago. Ele falou assim, a mãe de fulano morreu, porque quebrou o fêmur. Quando está nessa idade é comum, né? Quebra o fêmur, a pessoa idosa morre. E ele disse que o médico falou assim, olha, não é que ela caiu e quebrou o fêmur, é que o fêmur quebrou e ela caiu. Eu falei, será que o doutor Henrique sabe isso? É isso mesmo que acontece? Porque a gente sempre ouve o seguinte, ó, e caiu e quebrou o fêmur. É isso ou não? O osso já estava frágil e por isso a pessoa caiu? Primeiro assim, não morre da queda, você morre, no atestado de óbito tem que ir relacionado à queda porque é um evento adverso externo. Mas é igual do Covid, né? As pessoas não morriam do Covid diretamente, mas das complicações do Covid. É a mesma coisa da fratura de colo de fêmur. O cara não morre daquilo, ele morre das complicações daquilo. E é verdade, tem 2 jeitos da gente fraturar o fêmur. A gente cai e com isso fratura o fêmur, ou o fêmur fratura e por isso a gente cai. Isso é mais comum em quem tem osteoporose grave, osteopenia severa, que é o sujeito que ao longo da vida vai diminuindo o volume do osso. As trabéculas, as traves que o osso tem, é como se você tivesse um prédio que você vai tirando pilastro. Uma determinada hora, como você não diminuiu a quantidade de andares do prédio, o prédio vai cair. É a mesma coisa. Com o passar do tempo, você vai tirando pilastras do osso, até que em um determinado momento, os mesmos 70 quilos sobrecarregam aquele osso e fraturam. Isso existe. Chama fratura patológica. Aliás, isso também é comum, Mário, desculpa. Em câncer, quem faz metástase, tem um câncer lá, sei lá, de pulmão, e o cara faz metástase no osso, o osso é consumido pelo câncer, ele vai fazendo a mesma coisa, vai destruindo pilar, até uma hora que cai. Entendi, mas por que a pessoa morre idosa assim? Porque é frequente a gente ouvir casos de pessoas idosas que morreram porque quebraram o fêmur. Porque ela não consegue mais andar? O que acontece com os idosos quando quebra o fêmur? Aí internou. Nós temos uma fratura de fêmur, vamos internar para fazer a cirurgia. Se durante a queda já não evoluiu com TCE, que é trauma de crânio direto, porque bateu a cabeça. Não foram as consequências da queda. Isso. Se não foi pela consequência da queda, que também não é tão incomum assim, o sujeito é muito frágil. Você pensa um cara viver em condição frágil o suficiente para ter uma fratura patológica. Se tem um trem que ele não tem, é uma condição de saúde boa. Então, quando ele entra no hospital, ele está mais suscetível às adversidades, às infecções, aos acidentes vasculares, como, por exemplo, derrame, o infarto. Então, ele é um cara mais frágil. E a condição que ele está exige que ele seja mais forte, porque ele vai ser submetido a uma cirurgia. Os caras colocam uma haste de titânio lá dentro. Eles substituem a parte que quebrou por titânio, por parte de metal. E aí as consequências da boa recuperação ele já não tem mais, a boa cicatrização também não. É um cara que sangra um pouco mais durante a cirurgia, ele tem uma capacidade cardiológica, renal menor, então ele já não é só o osso desse cara que está ruim, ele já é um cara mais deletado mesmo. O senhor já explicou, mas eu sou meio burro para entender algumas coisas, vou perguntar de novo assim. Por que uma pessoa morre durante a cirurgia? Ele é frágil demais para essa cirurgia. Porque quando eu vejo nos vídeos, tá com oxigênio na cabeça, tem um monte de gente medindo pressão, sangue.
Por que acontece? O que uma cirurgia exige tanto de um corpo que uma pessoa pode não resistir? Depende, e para isso que serve o cardiologista, inclusive. O que a gente faz na análise do risco cirúrgico? É cruzar esses dados. Quem é o cara, sob que condições ele vive versus que cirurgia ele vai fazer. Então, vou dar um exemplo. O Usain Bolt, o cara não tem nada na saúde, corre todo dia 200 km e vai fazer uma tirada de unha do pé. Pode ir embora, não vai acontecer nada de você. Faz o inverso agora. O Usain Bolt, 103 anos, hipertenso, diabético, fumante, cadeirante, o cara não está bem, renal crônico, dialítico, e agora ele vai ter que operar o coração, ele vai fazer um transplante de coração. Olha o volume que é de agressão a esse sujeito para este tipo de corpo. Então, como é que se morre dentro de uma cirurgia? Num evento adverso, calculado, inclusive, hoje é muito fácil você calcular, você não põe qualquer um na mesa de cirurgia para qualquer cirurgia, mas infelizmente em algum momento da cirurgia pode existir uma queda de sangue mais do que deve, uma queda de pressão mais do que deve, uma reação ao tipo de medicação que você está utilizando, uma intercorrência do ato cirúrgico, o cara está lá para cortar 2 centímetros. Cortou um pouquinho a mão. Não, ou cortou um pouquinho a mais, ou mesmo cortando 2, ele não esperava que abaixo desses 2 tivesse tal coisa. Então as intercorrências durante a Que cirurgia... não é culpa do médico também, é um risco Não, previsto. Mário, isso é igual eu falo com as minhas meninas. Quem cai de bicicleta é quem anda de bicicleta. Quem erra na cirurgia é quem opera, meu amigo. Não tem jeito. O que o cara tem que fazer é menorizar esse risco dentro da qualidade do serviço que está escrito no livro. Você é um cara que tem lá, sei lá, 0,001% de complicação? Então opera, cara, porque assim é o mundo. Ninguém consegue operar 100% de certeza. Por isso que todo mundo que opera tem que assinar aquele termozinho dizendo, tô ciente da cirurgia, dos riscos. Lê aquilo, né? Isso, porque não tem jeito, cara. Ou você assina ou você não vai ser operado. Isso. Você teria vontade não de fazer cirurgia, doutor? Eu fiz a faculdade toda pensando em fazer cirurgia, Mário, mas as coisas da vida me levaram a fazer cardiologia. Por algumas influências, eu fui fazendo cardiologia e fui muito feliz como cardiologista. Fui. Mas Olha, assim, o médico, ele... você é, hein? Tá Jaz aqui. Cá estamos nós, né? Eu ia falar, doutor Henrique, não é mais. Adalberto, conjuga o verbo jazer. Não, aí lascou. Ai, É igual espocar, né? eu jazo, Será que é assim? tu jazas, ele jaza. Jazemos coisa nenhuma, não estão vivos Boa. aqui, né? Bom, pula isso, mas E, não. doutor, o médico, ele é treinado para fazer uma cirurgia simples? Vamos que o senhor está na estrada com suas filhas, aconteceu um acidente. O senhor vê que entrou um pedaço de ferro na barriga do sujeito, lá, tem que tirar aqui. Não tem que tirar. Não, mas vai que tem Entendi. uma Não, mas aí não suposição. é simples. Vamos pra unha. Unha, eu sou bom de unha. Vamos tirar a unha. Tem uma unha encravada, a gente precisa tirar essa unha encravada. Mas eu se adoro... cirurgia tirar unha encravada, gente? Não, mas é até onde eu posso ir, né, Mário? Você também tá me... Não, é isso que eu queria saber. Peraí, O médico, ele peraí. aprende a fazer alguma coisa assim de urgência? Aprende. Sei lá. Não, na urgência, assim, traumas, grandes cirurgias, abdominais, é só quem está apto na cirurgia geral. O cara termina os 6 anos de medicina, ele faz 3 escolhas na vida dele. Ou ele vai para as cadeiras cirúrgicas, ou seja, ou ele faz cirurgia e depois disso, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, cirurgia abdominal, bariátrica, ortopedia, barará. Ou ele faz a parte clínica, que é cardiologia, endocrinologia, reumatologia, é o cara que não vai operar, ou ele faz as independentes, vamos chamar assim, que é anestésio, oftalmo, otorrino, que são bem diferentes, assim, são medicinas que a gente quase não aprende, inclusive durante a faculdade. O cara desse cara que você está falando, um cara apto a esse primeiro atendimento, é o cara que fez cirurgia geral. Tem que ser. Isso, aí o cara fica 2 anos só treinando essas catástrofes A mais. aí. Explica o que você começou a explicar hoje no Bom Dia Espírito Santo. Tinha uma notícia no Estadão, na Folha, sei lá, que o Elon Musk estava colocando chip na cabeça de um sujeito. E eu achei, será que é chip para interagir com a internet? Nada disso, né? Era um chip relacionado à saúde. Que notícia é essa, doutor? Todo mundo achou, inclusive eu, que ele estava inventando moda como se fosse para eu olhar o Instagram com mais facilidade. Eu também achei que era algo do isso tipo aí. assim. Depois lendo, e aí me permita errar aqui, porque eu li isso de uma forma muito breve. Depois lendo, eu entendi que o grande intuito da coisa vai além dessa questão da interface. O que o cara quer? A gente já tem mapeado no mundo, aí tem mais de 50 anos que a gente já sabe disso, as áreas do cérebro que comandam as coisas. Por isso que você deu o exemplo hoje de que o cara às vezes opera a cabeça do cara com o cara conversando. Porque, por exemplo, eu quero fazer uma cirurgia no cara e eu sei que o meu limite é lá no centro da fala. Eu vou cortando. Quando eu encostar na região da fala, que ele balbuciar e não conseguir falar, eu sei que aquele é meu limite. Então essa é a graça de operar o cara com a cabeça aberta. O que ele está inventando e tentando inventar, então? Um chip que seja capaz de estimular cada área dessa. Então o cara ficou, porque ele teve um AVC, ele ficou sem mexer o braço direito. Ele vai tentar implantar um chip em determinado local
que consiga estimular novamente a área do braço direito. É isso que ele está tentando fazer. O chip, então, ele iria promover sinapses, que são as ligações entre os neurônios cerebrais para a pessoa voltar a andar, por exemplo. Isso aí, essa é a tentativa do cara. E pelo que eu entendi, não só com o próprio braço do cara, mas com o exoesqueleto. Então, se eu colocar uma armadura pelo lado de fora do braço do cara e tentar comandar aquilo, seria melhor que eu comandasse. Hoje, como é que é comandado? A determinado movimento do meu ombro, isso registra um movimento da minha mão. Eu não tenho movimento, mas é feito dessa forma. O que o cara quer? Ele quer pular o ombro. Eu não quero depender mais da atividade do músculo do ombro. Eu quero que o cara pense e registre na cabeça dele que ele vai mexer e isso mexa. Existe essa possibilidade? Sei lá eu, mas a tentativa, o caminho longo que ele está percorrendo é para isso. Doutor, fala de... Oi, minha filha, eu tô na rádio aqui agora, tá bom, meu amor? Papai trabalha aqui na rádio tem 3 anos. Você tá falando no ar de novo, Nina. Já vou passar aí, tá bom? Não sou chato, meu amor. Você liga aqui na hora. Beijo. Eu só atendi porque as filhas do doutor Henrique estão aqui. Fala de novo o nome delas, doutor. Liz e... Liz e... Ive. Querem fazer alguma pergunta pro papai? Não? Nem se pode tomar sorvete hoje? Nada do tipo assim? Nada? E você toma? Então tá bom. E sua esposa, doutor? Minha esposa chama Sarita. Sarita, obrigado pela paciência conosco. Doutor Henrique, mais uma vez. Hã? Nós que agradecemos. Seu marido, repito, presta um serviço público aqui. Obrigado, viu, doutor? Ave Maria, obrigado. 5 horas. Ainda trouxe pãozinho de queijo pra gente, anda, Alberto? Mário, viu? Esse Henrique Bonaldi é danado.